Bom dia, boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais um Auscast. Roda a vinheta. Apresenta depois. Tudo bem. Não, de vocês. Então, gente, eu sou Isabela Silvério, como vocês sabem. Meu nome é Giovana Alvino E eu sou Yasmin Gomes. Estamos aqui com Yasmin, nossa diva, que ajuda a gente em tudo. E tudo que a gente precisar. Ela e Lutinha, sempre. Ela e Lutinha. Coitada dela. E hoje a pauta é uma pauta séria. O clima está pesado aqui entre os brothers. Está tenso entre os brothers. Hoje vamos falar sobre feminicídio no Brasil. Também, principalmente aqui em Pernambuco. E a gente trouxe uma mulher para... A gente somos mulheres também. Mas a gente queremos ver a partir do olhar de uma mulher adulta que convive ainda mais com pautas mais pesadas, né? Bom dia, Yasmin. Você sabe o que é feminicídio? Sei, e é muito ruim escutar isso, que quando a gente é adulta, a gente se envolve muito mais com pautas pesadas, porque a gente não queria se envolver com pautas pesadas. Mas enfim, o feminicídio, ele é como se fosse um homicídio, mas voltado para as mulheres. E o motivo desse homicídio ter acontecido com elas é único e exclusivamente por ela ser uma mulher. Então, assim, quando a gente fala sobre homicídio, um exemplo bem básico, se eu fui assaltada e depois me assassinaram, foi um homicídio. Mas se eu fui assassinada, ou qualquer mulher foi assassinada pelo companheiro, pelo pai, ou enfim, pelo irmão, se categoriza como feminicídio. Porque aí foi alguma coisa sobre os homens tentarem ter o poder sobre a mulher e isso causou um crime. E aí, basicamente, feminicídio é isso. É um crime acontecendo por uma mulher, um assassinato de uma mulher pelo único fato dela ser uma mulher. E uma coisa que eu acho muito louca, toda vez que a gente fala sobre feminicídio, Lei da Maria da Penha, é quando eu escuto o homem falar, é porque vocês são privilegiadas, porque vocês têm uma lei específica protegendo vocês. Mas se existe lei é porque a gente tem várias de nós sendo assassinadas. É aquele negócio, se tem placa, tem história. É terrível a gente precisar de uma lei só porque nós nascemos só mulher. pra fazer o mínimo, né? E entender também o porquê que a lei chegou, a Lei Maria da Penha. Porque assim, primeiro foi a Lei Maria da Penha e depois foi a Lei do Feminicídio. E uma não anula a outra. Mas qual foi a tentativa? Vamos criar uma lei de prevenção. Aí criou a Lei Maria da Penha, para prevenir os acontecimentos. Se acontece alguma coisa, tem medida protetiva, começa a nomear o que é que está acontecendo com aquela mulher. Só que não foi suficiente. Não foi suficiente e os assassinatos continuaram acontecendo, tudo mais, e precisou de uma nova lei. E aí a lei do feminicídio. E é até importante a gente dizer que uma não anula a outra, uma trabalha junto com a outra. Só que uma foi uma tentativa de prevenir e não deu certo, né? E a gente tem o dado que em 2025, aqui em Pernambuco, os casos de feminicídio cresceram 14% no estado. E aí a gente reflete, por que será que, mesmo a gente tendo leis, mesmo a gente tendo vários casos de exemplo, assim, casos bárbaros que foram televisionados, foram pra mídia, por que cresce a cada dia mais? Será que os homens... não todos, né? A gente também não pode generalizar, mas quando eu digo os homens, tomara que a carapuça não sirva. Por que os homens sentem tanta repulsa desses, entre aspas, privilégios que as mulheres têm e ter uma lei? Ter uma lei. Não, é porque eles dizem que são privilégios. Por isso que eu falei, privilégios. De ter uma lei que protege ela. Será que não é porque os homens eles têm uma repulsa? Eles não conseguem ver uma mulher tendo mais poder que ele, exercendo um cargo mais importante que ele. E será que também não é por conta da criação deles? Às vezes nem sempre, né? Porque nem todo homem que teve uma criação violenta, ele vai necessariamente ser um homem violento, ou nem todo homem que teve uma criação normal, boa, vai ser um homem bom. Mas ainda assim, a gente não pode deixar de falar sobre que, querendo ou não, a família tem uma importância nessa criação, até por questões históricas, né? Sim. Toda essa questão de, antigamente a mulher era submissa do lar, que tinha que obedecer ao homem, muitas pessoas ainda levam essa perspectiva hoje em dia, sendo que não é mais assim que o mundo funciona. E não é sempre assim, tipo, vou levar um exemplo. Meu pai, ele sempre teve uma casa cheia de mulheres, que ele teve mais irmãs. Então,
O meu avô, que era o pai dele, era muito violento e ele não se tornou um homem violento. Só mora eu e meu pai. E assim, o meu pai sempre me deixou muito livre pra eu ter as minhas escolhas, de eu usar as minhas roupas, as roupas que eu quero, as roupas que eu me senti bem, de eu procurar um emprego que eu gosto, uma carreira que eu gosto e de eu ter a minha independência financeira. Então, nem todo homem criado, acho que a gente tem que tirar esse tabu, que eu já escutei muitas vezes. Verdade. Não existe isso, não é necessariamente por conta da criação. Se você teve uma criação violenta, necessariamente você vai ser uma pessoa violenta. Eu acho que isso é um tópico que vai muito além do que a gente pensa ou do que a gente escuta. E eu acho que, não sei, psicólogos, psiquiatras talvez tenham uma resposta. Eu realmente não consigo ver, porque às vezes vem de onde você menos espera. Uma pessoa com uma família super estabilizada, estruturada. Mas assim, com certeza, como vocês falaram, tem esse aspecto da cultura de onde a mulher veio, né? Que a mulher sempre veio como a dona do lar, dependente do homem, etc. E isso acaba sendo enraizado na cultura machista. E aí os homens crescem com esse negócio de ter mais poder. Mas também é sobre... E esses são pontos muito divergentes, mas assim, é também sobre quando a mulher ela é criada pra ser independente. Porque assim, tem muita menina... Um exemplo básico que eu percebi foi assim, quando a gente é criança, os meninos sempre fazem um esporte radical, praticam algum tipo de esporte, e a menina sempre tá naquele negócio do balé, da dança. Balé. Acho que tu já fez balé? Claro! E todo gente, já assim, fez. eu fiz futsal, porque eu era mais diferente, mas eu tive que fazer balé, assim, mãe eu botou eu no balé. Também. Henrique também. Fez balé. É muito legal. A gente vai pro quebrando o tabu. Eu fiz futsal e ele fez balé, arrasamos, amigo. Mas aí tem muito isso, o homem é criado pra ser corajoso e a mulher, ela é criada pra... Né, delicada, pra ser uma delicada. Cruzada, Senta que nem mulher. Cabelozinho bem arrumadinho, não pode estar assanhado. Usa uma saída que é algo bem feminino. Aquela história de furar a orelha de bebê? Sempre quando você nasce, você fura a sua orelha. Eu não vejo problema, assim, comigo. Eu sempre... minha orelha é toda furada, assim. Meus pais eu sempre... gosto de brinquinhos. Eu tenho uns 14 furos, mas assim... eu já vi comentários, e eu acho assim, bem pertinente, né? Porque eu acho normal, que outras pessoas têm que achar normal, de que não é legal, às vezes, você furar a orelha do bebê. Já parou pra pensar que ele não queria ter a orelha furada? Gente, é um bebê, ele não tem... ele sente as coisas, ele já tá sentindo, ele tá se desenvolvendo, mas ele ainda não sabe. Sem escolher. E o pior é que não faz isso com bebês, faz com bebês e meninas. E se algum dia essa própria menina quiser fazer algo mais diferente e tal, às vezes é errado. Sim, porque desde quando nós viemos ao mundo, nós não temos poder de escolher o que a gente quer usar, usar, claro, né? Porque o bebê não vai escolher a própria roupa. Ele vai assim, guarda-roupa. Como a gente quer nos adereçar, se a gente quer usar brinco, se a gente não quer, a gente não escolhe, só vai. E dói demais. E é muito triste quando a gente escolhe, mas fica com medo de usar o que a gente escolheu. Eu sou uma pessoa que eu amo muito usar saias curtas, shorts curtos e tal. E não é nenhum motivo de, porque quer chamar atenção. Não, eu gosto desse tipo de roupa. E naturalmente fico com medo de andar. Mesmo que tem toda a questão da coragem, sei lá o que, eu fico com medo. Mas você fica com medo mesmo. Porque ninguém sabe. Você pode sair na rua achando que é um dia totalmente normal e você pode não voltar pra casa. Por exemplo, minha família prefere muito mais que eu saia. Por exemplo, vou pegar um Uber, que é muito raro, porque eu tenho muito medo de pegar Uber. Eu me sinto totalmente desconfortável. Então, eu prefiro muito vezes fazer qualquer coisa junto com meu namorado, que eu sei que não vai acontecer nada, do que se eu pegar Uber. Se eu pegar o mesmo Uber, o mesmo motorista com meu namorado, não é garantido, e ele não fez nada, não é garantido que se eu sozinha ele também não vai fazer nada. Porque os homens respeitam os homens. A gente não sabe o que acontece na rua quando a gente sai, né? Eu falo pro meu marido, se for pra ser assaltada, é o mínimo que vai acontecer. Porque o que a gente vê, assim, teve caso, acho que foi ano passado, na Encruzilhada, um cara de madrugada chegou na porta da casa da mulher e um vizinho dela tava, tipo, empurrando e queria matar a mulher, assim. Várias coisas envolvendo, mas você está em casa dormindo no seu prédio, que é um prédio.
né? Que aí tem aquela questão de que, não, porque prédio é mais seguro. Então, eu tô no meu apartamento, tô na minha casinha, enfim, dormindo. E aí vem um homem e tenta invadir a casa e tenta me matar. Você nem sabe. Você está em casa, você não tem um lugar seguro. E às vezes ficam esses comentários, tipo, é porque você não pode sair à noite. Você não pode ir com essa roupa. Às vezes não tá de noite. Não precisa estar de noite pra você ser assediada. Não precisa estar. Vocês viram aquele caso da freira? Um homem, ele matou e estuprou uma freira de 80 anos, ela dentro do convento. Meu Deus, e o pior é quando eles dizem de dia, tá? Era de manhã. E puxando um dado aqui, para fazer link sobre isso, em 2025 foram listados de janeiro a junho 33.999 casos de abuso contra a mulher e 187 casos por dia. E em 2026 já aumentou, não foi? Já teve um índice que nesse mesmo período, ano passado, já foi mais, assim, esse ano. Então, tipo, no final do ano pode ser que ainda tenha mais do que 2026. E a minha pergunta a influência de movimentos desses homens, assim, movimentos tipo Red Pill, será que estão influenciando sobre isso? Eu acho que vários casos influenciam. É outro ponto que a gente não consegue dizer o porquê que os casos aumentam tanto. Tem o fator de que os casos aumentam mais quando foi criada uma lei e a gente agora topifica isso. Porque antes o feminicídio acontecia, uma mulher era morta pelo seu marido e era considerado como um crime de natureza fútil. Aí ele fez isso porque ele estava com muito ciúme, como se estivesse justificando alguma coisa que não tem justificativa. Então, a partir do momento que a gente cria a lei, que a lei entra em vigor, vai acontecer mais casos porque a gente está topificando o que é. Agora a gente está dizendo o que é. Quando a gente diz que aumenta. Agora, de 2025 para 2026, isso já não faz tanto sentido porque a lei já existia. A lei não foi criada agora, né? E, enfim, e é por isso que está aumentando. Mas aí, esses movimentos que tem, com certeza, acho que vários pontos influenciam. Esses movimentos da internet, com certeza. Sim. A gente viu recentemente aquele caso viralizando de que o que eu vou fazer se ela disser não? Pelo amor de Deus, minha gente. A gente tá em 2026 e os adolescentes estão falando sobre isso. Não, e o pior é quem acha graça. Aqueles memes, tipo, mulher não fez minha comida, dou-lhe uma bica. E aí tem o outro ponto que... Não, é porque foi do nada aqui. Mas é porque tem isso muitas coisas que parecem brincadeira, que às vezes a gente ri normal. A gente mesmo, mulher, ri. Mas a gente não entende que... Só que, tipo, gente, isso pode acontecer. Uma mulher chega em casa e é espancada porque não fez almoço. É porque eu acho que a gente já tá muito mais familiarizada. É tão comum, é tão rir da nossa desgraça. É tão cotidiano a gente ver, sei lá, uma mulher sofrendo que, tipo, a gente não se... Muitas vezes a gente não se dói mais. E a gente entende também que, tipo... Quando a gente fala muito sobre isso é só uma brincadeira, a gente tem que entender o que é que tá por trás disso, né? Sim. Não é só isso, não é uma brincadeira. Jogo do futebol é um outro tópico, né? O futebol, historicamente, foi construído para as mulheres não estarem. Eu já deixei muito de ir para jogo de futebol porque não era um ambiente confortável para mim. Depois eu voltei, depois eu deixei, mas aí a questão do Náutico não tem nada a ver sobre isso. Mas quando a gente chega no jogo do futebol, o tipo de música que se canta são as músicas ofendendo mulheres. E a gente viu a gente viu recentemente na final do Campeonato Pernambucano, o que viralizou muito foi o como a torcida, não é porque eu sou alvirrubra, eu estou falando no geral, mas como é que as torcidas pernambucanas veem o torcedor do Náutico, eles associam a mulher, então, e é menosprezando a mulher. Aquela imagem do torcedor do esporte com a boneca inflável, com a camisa do Náutico, com a boca toda, né, desenhada, enfim, amarrada, dizendo que iam estuprar a boneca porque, enfim. Não existe você visualizar aquilo ali e você achar, não, isso é normal, é só uma brincadeira. Ai, que risada, vou rir. Poderia ser minha mãe ali, vou rir. Poderia ser a gente, poderia ser você, poderia ser qualquer pessoa. É uma coisa que eu penso muito, assim, quando eu vejo homens fazendo coisas que eu falo assim, coisa de homem, porque é tanto homem idiota no mundo que eu só... Que às vezes a gente vira e fala, ai, homem sendo homem. Será que você veio... Seu pai te pariu? Vamos pensar assim, você nasceu do seu pai ou você passou 9 meses na barriga da sua mãe? A sua irmã, para os homens que têm irmã, sua irmã é um homem? A sua avó, ela é um homem? Como é que você tem tanto ódio das mulheres que muitas vezes você
convive com várias mulheres na sua casa. Sabe qual é o pior? Quando os homens mais machistas do mundo falam mais merda por si. Não, é minha mãe. Diferente, eu amo minha mãe, minha rainha. E que isso nem é também parâmetro, porque quantos casos acontecem de filhos fazendo coisas com mãe, filho fazendo coisa com irmã. Então, assim, não é sobre a minha mãe, meu irmão, imagine se fosse com alguém da sua família, porque tem gente que faz com a pessoa da própria família. Sim. Então, tipo, não tem nem isso a gente Mas consegue dizer. pra eles pensarem Sim. realmente, tipo, meu Deus, você tem uma irmã, você mora com sua irmã, você mora com a sua mãe, você mora com a sua avó, e você ainda tem coragem de dizer, de dizer que, sei lá, que se a sua irmã não fizesse o almoço pra você, você ia matar a sua irmã. Pra mim, não entra na sua cabeça, coitada da sua irmã. Eu tenho algumas amigas e tal, que tipo assim, elas têm irmão mais velho. E eu sou amiga dessas meninas assim, desde muito pequena. Constantemente, elas tinham que fazer a comida delas, se virar e tal. E morava só com a mãe, tá? A mãe era E a mãe irmão. sempre fazia do irmão. E a mãe falava com o irmão não quero fazer, pronto. Ia lá fazer a comida do irmão. Porque é menos trabalhoso. Será que é menos trabalhoso você dar uma bronca nela? Ou bronca nele? Ou é porque você tá acostumada a ficar servindo o homem, sabe? E às vezes o pai nem mora na mesma casa e já tem uma influência, sabe? Do casamento que teve com a mãe, do contato que tem com os filhos. Algumas mulheres já estão acostumadas a propagar pensamentos machistas. Pelo fato de que não se desvincularam dessa cultura, da cultura que elas cresceram. Elas não conseguiram quebrar o ciclo. Porque quando a gente o cresce ciclo. com isso, a gente acha que é normal. Sim. E que isso vai ser passado, né? Sim. Porque eu não aprendi diferente. Então como é que eu vou mostrar o diferente pra vocês se eu não... Se você não viveu o diferente. Então é muito triste pensar, gente. Ele colocou o dado das mortes, mas o feminicídio ele não começa pela morte, ele começa muito antes, que é o assédio. E eu acho que a gente tem 3 mulheres aqui. E eu acho que todas nós aqui já fomos assediadas de alguma forma. Lembrando que assédio não é só assédio sexual. Existe o assédio psicológico, o assédio verbal. E eu tenho certeza que nós, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, já fomos assediadas. Quando isso me acontece na rua, é assim, eu tava andando uma vez, eu, uma amiga e um amigo. Um amigo não muito machão assim, mas ele não era de dar medo, vamos dizer assim. E quando eu ando na rua, eu não quero saber se assoviaram pra mim, se me caralho, coisa e tal. Eu quero chegar na minha casa. Eu não quero que me aconteça nada. Então, você pode falar a merda que for pra mim. Se você não tocou em mim, eu já tô me sentindo segura, sabe? Eu sei que não é assim que a gente devia se sentir, mas qualquer merda, alguém encarando, eu só vou ignorar, eu não vou responder. E eu estava com esse amigo e essa outra amiga, e tipo, um cara passou assim, e eles responderam assim, o cara falando merda e tal. E eles responderam assim, e eu fiquei muito assustada, porque eu tenho medo. Porque eu tenho muito medo de algo acontecer comigo se eu responder. Então eles falaram, sei lá, deram um dedo pro cara e falaram, não façam isso, pelo amor de Deus. Porque não é o certo. Às vezes é melhor você não responder e voltar pra casa segura do que você se defender e não voltar pra casa. Teve uma vez que foi no primeiro ano do ensino médio, eu tava com essa farda, gente, pra não falarem depois que foi a roupa, não que justifique, mas é porque sempre tentam justificar de alguma forma. Eu estava exatamente com essa blusa, a calça da escola e a minha farda normal. Eu fui no Mac, eu voltei e simplesmente 2 caras pararam numa moto e começaram a falar de mim e das minhas amigas, que nós éramos muito bonitas. E não foi só essa vez, já teve várias vezes. Você percebe que o assédio não é só você falar, um homem te elogiar. Um guarda eu fui pro meu curso e ele me chamou de muito bonita. Quando eu voltei mais tarde ainda, ele me chamou de bonita de novo. Pode ser um olhar. É um velho e tipo assim, dá um pouco de medo pra nós mulheres. Pode ser um olhar, o assédio ele pode ser um olhar, pode ser um gesto, até o toque, mas o feminicídio ele começa através do assédio, depois ele se agrava, porque muita gente pensa como ela ato. falou, a lei da Maria da Penha é pra prevenir, só que isso a gente não conseguiu prevenir e aí tiveram que, fazer mais uma lei. Esse negócio de microagressões, eles são muito importantes a gente sempre falar, porque assim, no primeiro sinal de que aquele relacionamento vai ser um relacionamento violento, a gente tem que... não dá pra mim, eu não vou ficar nele. Mas o problema é que a gente... Enfim, gente, homens, nós estamos com 3 aqui. É diferente você crescer homem ou você crescer mulher. A gente tá muito propício a
a gente desde criança é muito propício a ver conteúdos de que influenciam a gente hoje em dia. Então, é uma besteira a gente assistir esses negócios de encontrar o amor da minha vida, né? De conto de fadas. De conto de fadas. E aí, então, assim, eu vou precisar de um homem pra eu estar feliz. Aí eu tô num relacionamento que ele tem uma microagressão comigo. Então eu vou acreditar que ele vai melhorar porque eu estou no meu papel de mulher, e mulher é um papel materno, e materno cuida, e materno educa, e eu vou ensinar ele a não ser. Toda mulher tem que ser. E aí eu vou mãe. ensinar ele a não ser agressivo. E também o outro ponto de pensar assim, não, mas se eu deixar ele, não ter nenhum relacionamento com ele, será que eu vou ter outro? Eu não vou ter ninguém. Eu vou ser ninguém, eu vou ficar pra titia, não sei o quê. E até ficar pra titia já é uma outra expressão bem machista. Mas enfim, e quando essa microagressão acontece, se pensa em várias possibilidades do que melhorar ou o que eu vou ficar perdendo, e não o ponto de que o que eu posso perder ali, naquela relação é a minha vida. E é muito importante ter na cabeça de que na primeiro microagressão que existir, primeiro ponto de que deu um murro na parede. Foi porque foi na parede. Começou a gritar bem alto. É muito normal, por exemplo. Normal não, mas é muito preferível que, por exemplo, uma mulher faça assim no seu namorado do que o seu namorado chegue em você e faça assim em você. Não é normal. Uma coisa é uma força de uma mulher pra um homem, eu chegar e fazer assim no meu namorado, do que eu chegar no meu namorado, do que o meu namorado chegar em mim e me dar um empurrão. Não é normal, não é brincadeira. Não devemos bater nos homens também. Sim. Ao menos que seja realmente uma defesa, nossa mas vida é porque sempre. é mas muito mais normal. Tipo, eu brincando com o meu namorado, eu chegar e fazer assim nele. Agora, eu não acharia normal se uma brincadeira o meu namorado chegasse em mim e fizesse assim. Eu não ia aceitar. Não é brincadeira, não é normal. Olha a força dele comparado à minha força. Não é normal. Isso já é um alerta. Porque tem muito homem que faz assim, de brincadeira, né? Dizem que é brincadeira. Mas que é será? abusivo a mulher. Até onde essa brincadeira vai? Será que é brincadeira? Será que ele só não tá descontando a raiva? Será que isso não abre uma brecha pra ser mais agressivo? Porque né? se você deixar, será que ele não vai ser mais agressivo com você? A gente tem que começar a pôr limite, assim. Tem pessoas que são mais envergonhadas, pessoas que têm mais atitude, mas eu acho que no final toda mulher tem um medo de encarar um homem na cara e acontecer alguma coisa. Entendeu? A mais durona que for, da mais molenguinha, assim, tímida e tal. Todas as mulheres têm esse mesmo medo, pelo menos uma vez na vida. Quando vocês falaram sobre esse episódio, e quando eu li o roteiro de Daniel, tinha até essa pergunta que vocês fizeram sobre o porquê, esse comentário que a gente fez do porquê que os casos aumentaram. E eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que deu uma viralizada da diva maravilhosa, campeã do BBB, Ana Paula. Ela falou num vídeo assim, muito bom vídeo, muito bom assim, realmente. A fala dela é muito importante, independente se vocês gostam ou não dela, daquela diva. Mas ela fala o porquê que os casos de feminicídio aumentaram tanto. Mas se a gente vê no históricozinho, assim, as mulheres, elas eram vistas muito como esse papel de idolar, não sei o que, fazer sem liberdade. E quando a gente dá um pouquinho de liberdade para essa mulher, que aí a gente já não tá mais tão ligada com o corpo perfeito, a gente tá estudando, a gente tá trabalhando, sabe? A gente tá tendo aquele pico de mulher ser independente, de mulher ter a sua própria liberdade. Quando a gente chega nesses vários picos de que essas coisas estão acontecendo, que a gente tá tendo mais liberdade, o homem se sente ameaçado. Foi o que eu falei do homem se sentir, né? O homem se sentir impotente por ver uma mulher. Isso também pode ser uma associação do porquê do aumento de casos. E o que está acontecendo de novo? Estão colocando a gente de novo dentro de uma caixinha. Tá voltando isso. Esse negócio dessas canetas de emagrecedoras, além de ser um processo farmacêutico, né? Enfim, um outro tópico de que as pessoas não querem se vacinar, mas tomam uma vacina comprada no Paraguai para emagrecer, estão colocando a gente de novo dentro dessa caixinha de que a gente precisa estar dentro desse padrão de corpo. Você precisa ser magra, do cabelo liso, fazer pilates. E nem falo mais de liso. Agora, o próprio cabelo cacheado foi admitido. Mas como é que o cabelo cacheado é admitido? Naquele cabelo cacheado, finalizado sem nenhum frizz. De creme todo, assim, o negócio duro. Se tiver um pouquinho de frizz, o cabelo tá bagunçado. Então, assim, aceitaram o cabelo cacheado, mas desse jeito, entende? Aí, então, de novo, cacheado, e quando eu era mais nova, falou, vai pentear esse cabelo. Sendo que, tipo assim, eu tinha penteado, tinha passado meu creme bonitinho, me sentindo arrumadinha, e aí falou, não, tá muito bagunçado, é porque você não penteia seu cabelo. Meu cabelo é química, não é liso. Então, eu passei muito por isso, porque o meu cabelo era igual o de Yasmin, bem cacheado. E eu sempre me sentia menos arrumada
do que uma menina de cabelo liso. Eu não alisei o meu cabelo por conta disso, eu alisei realmente porque eu não me sentia bem, assim... Mas tá tudo bem, Não, também, se não querer gostava. usar. O importante é a mulher ter essa opção. O importante da mulher é ter a opção. É a Mas mesma vocês coisa entendem assim. que, tipo, uma mulher que não se encaixa dentro dos padrões dados por homens, os homens falaram isso. Se você não é dentro desses padrões, você é totalmente desqualificada pra estar no mundo. Então eles vão eliminar você. É como se fosse um jogo. Você não serve? Tchau. Tu já viu aquele negócio de, tipo, os caras vão sair pra noitada, pontuação. Tipo assim, tal tipo de mulher vale tantos pontos. Tantas mulheres valem tanto... Isso é tão antigo. Quando eu tava na escola tinha essa listinha. Isso é muito antigo. É como se a gente fosse só uma peça do jogo de tabuleiro. A gente não vale nada. É, como se... Sendo que a gente não chega e fala, ai, esse tipo de homem loirinho do olho verde vale 10 pontos. A gente não sabe. Eu nunca vi, talvez, porque caráter esse caráter, mas eu nunca vi nenhuma mulher falando como se os homens fossem realmente uma pecinha de jogo. E quando agem assim, os homens se doem, né? Que loucura. Porque se fazem isso no TikTok mesmo, eu sou uma pessoa totalmente cronicamente online. Eu estou sempre no TikTok. Não me orgulho, mas é a realidade. E quando eu vejo um vídeo assim, às vezes tem um vídeo de uma mulher que é mãe, ela é mãe, uma mulher jovem e é mãe, e ela tá arrumada pra sair, os comentários são todos masculinos. E o filho? E o filho? Nossa, ela tá largando o filho com a avó. Nossa, quem é que quer namorar uma mãe solteira? Até o termo mãe solteira foi totalmente desvalorizado. Hoje em dia não é mais orgulho. Não estou dizendo que é fácil ser mãe solteira, é muito difícil. Entender mas que deveria ser não é mãe solteira, é mãe solo. Mãe solo. Porque solteira é... É por conta da música, fica na minha cabeça. Mas assim, isso até é uma expressão que a gente evita usar, porque é uma mãe solo. Uma mãe solo. Porque solteira não tem nada a ver com sobre ela ser mãe ou não, né? Ela pode ser solteira, ser mãe e o pai ser um pai presente, né? Só que eles desqualificam totalmente esse papel. O papel da mãe já é naturalmente desqualificado. Normalmente eles agem como se a mãe só servisse pra colocar no mundo. Se as mulheres ganhassem salário por ser mãe, ou os homens ganhassem salário Eu não por ser quero pai. ser mãe, mas se dessem salário eu ia querer ser. Menina! E quando se compara um homem, tipo, digamos, tem um homem cuidando do seu filho no carrinho, ele sozinho. Falam, ele é um ótimo pai, ele é um exemplo. E ele só tá fazendo o mínimo. Quando é uma mãe, falam, ela é só uma mãe. Ou então quando vai ser tipo jantar, o pai vai fazer um jantar e eles não compram uma pizza. Aí é o pai legal, é o pai divertido. A mãe compra uma pizza irresponsável, não tá preocupada com a alimentação do filho. Preguiçosa, né? E a gente tá falando desses assuntos, mas a gente entender que tudo isso está envolvendo o feminicídio porque, tipo, é a cultura do que como a gente é vista e o que acontece com a gente. O machismo na sociedade que cria esse feminicídio. E o machismo são várias coisas. A causa do feminicídio é justamente o machismo. E o machismo ele engloba tudo isso que a gente falou. Engloba o assédio, engloba a desqualificação da mulher, seja a mulher exercendo o papel de mãe, seja a mulher exercendo o papel de não querer ser mãe. Nem toda mulher precisa ser mãe, gente. E as pessoas têm que entender isso. E foi até uma pauta no BBB isso. Foi. Com a Ana Paula, né? Ana Paula sempre tá envolvida. Ana Paula, ela é uma pessoa, assim, independente se as pessoas gostam ou não dela, que ela tem um jeito mais agressivinho, assim, mais debochada, ela é uma mulher que fala muitas coisas importantes sobre ser mulher. Porque ela defende as mulheres. Anos e ela não é mãe. BBB, o BBB que ela participou antes, 16. ela defendeu uma mulher porque ela percebeu de cara que o cara era um assediador. É porque tinha um E desde então ele está preso. Tá vendo? Ela sabia. A gente não precisa de provas físicas sempre, lá a gente dentro, quando sente. ele saiu, descobriram que realmente ele estava envolvido em alguns casos e aí ele foi preso. A gente às vezes nem precisa da prova. Claro, pra prender uma pessoa, por favor, procurem provas certas. Mas a gente às vezes nem precisa de prova, a gente sente. A gente Nós sente. convivemos com isso, né? A gente convive tanto com homem que não presta, vamos dizer assim. E a gente escuta tantos casos também, a gente às vezes nem vive. Que quando um realmente não presta, a gente sabe, a gente sente, sabe. a gente entende o jeito deles. Tinha uma criança, quando era mais tinha um menino muito estranhinho. Aí você pensa, não, porque ele é tímido. Não, mas eu senti alguma coisa muito ruim nele. E depois de um tempo ele começou a ficar aquele... Sabe que o povo que é normalizado, que normaliza isso, sente que não é um assédio. Ele ficava aqui assim, olhando as meninas de canto, olhando cara na bunda delas. Ficava chegando, é uma conversa amigável.
mas é uma conversa amigável que vê o jeito. Você fica querendo chegar perto, se intrometendo nos assuntos da pessoa. Nem precisa ficar falando merda, assim, é uma coisa mais desconfortável. É só, assim, chegar, se intrometer, querer ter posse da pessoa, sabe? A gente sente o comportamento diferente de um homem. Não é como se qualquer menino fosse falar comigo, ele for um menino, uma pessoa ruim. Não, mas a gente sabe os critérios, os comportamentos de um homem. Agora, falando aqui dos homens, os homens nessa luta contra o machismo, o feminicídio, porque o machismo também afeta eles, não igualmente como eles afetam as mulheres, mas o machismo afeta eles também, e eles convivem com isso no dia a dia, às vezes eles mesmos praticando. Como que eles se comportam pra lutar contra, sabe? Como que eles só estão ignorando? Vocês, homens, uma perspectiva de vocês. Como vocês se comportam vendo o machismo? Convivendo com o machismo. Qual é o que vocês fazem pra lutar contra, sabe, essa coisa? Não compactuar. Muitas vezes na minha infância eu cresci com minhas primas e minha avó cuidando de mim, minha mãe também era muito presente, minhas tias. Então, assim, teve um caso que eu tava no elevador, a menina tava sendo assediada, eu fui quase partir pra cima do cara. Eu tive que ficar junto com ela até ela sair do prédio, denunciar ela pro porteiro, denunciar ela pro porteiro e tal. Eu cresci assim. Tem algo muito sério que acontece na casa do meu padrasto, que é a mãe do meu padrasto com o pai do meu padrasto. O pai do meu padrasto, ele devia estar preso. Sendo bem honesto, ele devia estar preso. E muitas vezes você tem que prestar atenção nos comportamentos dele para ver se ele não vai fazer nada com ela. Porque o meu padrasto às vezes não pode prestar atenção. Então quem pode assumir esse papel? Eu não tenho nenhuma responsabilidade com eles, mas eu não posso deixar com que... Você tem que prestar atenção não só nas suas ações. Eu não posso deixar com que outra pessoa faça mal com essa mulher que está em uma situação de risco. Agora sim, muito legal. Sim, eu acho muito importante os meninos ajudar, porque principalmente, quando eu vou voltar do meu cursinho, eu me sinto muito mais segura. Tu tá bem? É porque eu ia espirrar. Aí voltou assim, né? Vai eu e Duda, uma amiga minha. Então a gente vai, assim, quando tá tarde, nem o pai dela, nem minha mãe deixa a gente ir sozinho. Então a gente pega um Uber, ou eles deixam a gente. Mas quando é um dia, assim, de tarde e tal, a gente vai sozinha. Eu me sinto muito mais segura e feliz às quartas-feiras, porque eu sei que vai estar um menino voltando comigo. Então eu sei que, vai ter menos chance de acontecer algo ruim. Mesmo que uma mulher, duas mulheres, seja mais difícil acontecer alguma coisa do que uma mulher, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Se proteger com um homem ou com uma mulher, sabe? E aí eu acho que o papel do homem também tá em ser um aliado ativo, né? O aliado ativo, ele tô no meio de um grupinho que eu vejo algum tipo de comentário, ir atrás e dizer esse comentário tá errado. A partir do momento que você tá e você normaliza, você tá sendo conveniente com isso. Agora, sabe uma coisa? E também eu esqueci. Perdão. Não, tudo bem, eu ia falar que os homens, eles ajudam dessas maneiras assim, só que eles normalmente ajudam só quando se agravam. Sabe, como você me falou, aconteceu alguma coisa de assédio, quando já tá feito, aí eles... eu lembrei. É o dar voz à vítima. É isso. Não assim, ficar se questionando de quando uma amiga sua chegar pra você, uma mulher falar, você já questionar o porquê. Ajudar, sabe? Antes de tudo, até com pequenas ações, de deixar a mulher falar primeiro, perguntar a importância, qual é a importância dela no assunto e tal. Ser um pouco mais cavalheiro, né? Um cavalheirismo mesmo. E se o homem não tentar ajudar, tentar acolher. Não ser uma pessoa de ficar, como vocês falaram, ficar perguntando, julgando, se realmente acontece. Fazendo, entendeu? Às vezes a pessoa só quer um acolhimento mesmo por conta que está passando por uma ajuda. Eu sei que vocês vão fechar, porque o diretor já está dizendo ali fecha, mas eu só quero dizer uma coisa que eu não sei se é de conhecimento de vocês, que acontece dentro das escolas de Pernambuco, que é uma lei. Na secretaria tem uma declaração que você pode preencher se você está sofrendo algum tipo de violência doméstica. Você sendo aluna, você sendo funcionário, ou você sendo mãe. Se você chegar na secretaria da escola, tem uma declaração que você preenche, e aí a escola leva isso para os órgãos competentes e ele poder intervir. Eu não sabia. Isso é uma lei que os colégios precisam ter essa declaração na secretaria. Então, assim,
tinha algumas questões sobre o que o Estado pode fazer, enfim, o Estado faz muito mais na prevenção e como criminaliza isso. Mas isso é um tipo de prevenção também. Não é nem prevenção, na verdade. Isso aí já é alguma coisa que já está acontecendo. Mas isso é uma lei estadual. Os colégios têm que ter na secretaria. Aqui no colégio tem uma declaraçãozinha. Se alguém precisar, eu espero que não, mas caso precise, tem essa declaração, fala na secretaria, preenche e a gente repassa. O Estado, eu acho que, tipo assim, as leis são muito importantes, tudo isso, mas eu acho que realmente o machismo começa do nosso pensamento. Então, o que o Estado poderia fazer é algo mais de... Não só as leis que protegem, a prevenção é mais na questão do pensamento, sabe? É mais uma campanha, coisas assim, que eu acho que ajuda mais a prevenir. Porque depois que o estrago tá feito, mesmo que você ajude pra não acontecer de novo, já tá feito na gente. Uma vida já foi perdida. Enfim, gente, é isso. O tema foi mais pesado, teve umas brincadeiras, mas não teve tanto quanto normalmente. É um tema muito sério, mas a gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigada por assistirem. Se protejam, mulheres. E se estiver sofrendo agressão, ligue para 180. Exatamente. E também não ache que agressão é brincadeira e nem abuso, tá bom? Por favor, saiam de relacionamentos problemáticos. Tchau, gente!